Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Sayuri. Vamos à nossa lição? Vamos ler o versículo-chave? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Hoje vamos usar a nossa imaginação. Vocês gostam de imaginar as coisas? Pois bem, vamos falar como se as 3 árvores de nossa história pudessem falar, conversar e sentir, como as pessoas fazem. Você já sabe que uma árvore não pode raciocinar, mas vamos imaginar. Vamos imaginar uma linda floresta, longe daqui, na terra da Palestina, a terra onde Jesus nasceu. Na floresta haviam árvores grandes e pequenas, velhas e novas. Todas elas gostavam da sua vida na floresta. Era muito agradável sentir a brisa suave acariciando seus ramos. Elas se deliciavam com o calor do sol e tinham prazer em ouvir os cantos dos passarinhos que faziam ninhos entre as suas folhas. Às vezes, as árvores mais novas conversavam a respeito do futuro. Elas não sabiam quanto tempo ficariam na floresta, pois costumavam chegar lenhadores com machados e serras elétricas para derrubá-las, falando em usá-las na fabricação de móveis, casas ou outros utensílios feitos de madeira. Bem no meio da floresta cresciam 3 arvorezinhas, junto à árvore-mãe. Quando eu for grande, uma delas confidenciou às outras 2. Gostaria de ser um berço de um neném, lembrando-se daquela senhora que passou por ali com um nenenzinho nos braços. Em minha opinião, uma criancinha é a coisa mais linda deste mundo. Se eu pudesse escolher, queria ser o berço de um príncipe num palácio real. Para você, isso pode ser muito bom, comentou a segunda arvorezinha. Mas, quanto a mim, quero um destino mais importante. Eu gostaria de ser um navio grande e forte, para carregar coisas de grande valor como ouro, prata ou pedras preciosas. A terceira árvore ficou quieta, pensativa. Finalmente perguntaram-lhe: "E você? Você não sonha com o futuro? O que quer ser?" "Não sonho com qualquer outra vida, senão a de árvore", disse ela. "Para mim, prefiro ficar aqui na floresta, assim sempre ficarei apontando para cima, para Deus. O que poderia ser melhor?" A árvore-mãe olhou para ela com carinho. "Você tem toda a razão", disse ela. "Não tem nada melhor do que ficar indicando para Deus." Passaram-se os anos e as arvorezinhas cresceram e se tornaram altas e bonitas. Finalmente, um dia, chegaram 2 homens com machados e serras. Eles cortaram a primeira árvore e levaram embora. A árvore pensou consigo mesma: "Já esperei tanto tempo, quem sabe logo serei um berço de um príncipe." A árvore foi levada para longe, para uma cidadezinha chamada Belém, mas ela não foi aplanada e trabalhada. Coitada da árvore! Ela estava de coração partido, decepcionada. Não gostou deste lugar feio e escuro. Ela se queixou: "E aqui ninguém me vê, a não ser os animais que nela comiam. Espere, vou lhe mostrar uma coisa." E numa noite estrelada aconteceu uma coisa maravilhosa. Uma moça chamada Maria era noiva de um moço chamado José. Um dia, quando ela estava em sua casa, ela recebeu uma notícia muito importante e de uma maneira diferente.
Quem deu a boa notícia foi um anjo enviado pelo próprio Deus. O nome desse anjo era Gabriel. O anjo disse: Maria, você é muito abençoada. O Senhor está com você. Não precisa ter medo. Deus me enviou para dizer que você terá um menino, que é o próprio Filho de Deus. Seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então Maria respondeu: Aqui está a serva do Senhor. Se aconteça comigo aquilo que o Senhor falou. Maria amava a Deus e sabia que tudo o que Deus faz é muito bom. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E José e Maria saíram de Nazaré e foram para Belém, a cidade de Davi. Chegando a Belém, José procurou uma hospedaria, mas todas estavam cheias de visitantes que estavam na cidade para o recenseamento. Bateram de porta em porta, mas não havia mais lugar para eles. Maria estava para ter o bebê. Alguém arrumou uma estrebaria onde ficavam os animais para passarem a noite. Foi ali que o menino Jesus nasceu. E nasceu Jesus e envolveu em panos e deitou numa manjedoura onde repousavam os animais. É nesse lugar humilde e simples que nascia o Salvador do mundo. No silêncio da noite, o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis, foi deitado numa manjedoura e a árvore, que era agora uma manjedoura, ouviu o que os pastores contaram sobre a visita dos anjos, anunciando o nascimento daquela criança, Jesus. Ela vibrava de alegria. Que maravilha! Ela sussurrou. Faço parte de um milagre. Quando pensei em ser um berço, nunca sonhei em carregar um neném como ele. O plano de Deus foi muito melhor do que o meu plano. Passaram-se mais alguns anos. Então, um dia, os homens voltaram para a floresta. A segunda árvore foi cortada. Serei transformada num navio, pensou ela. Já esperei muito, mas agora talvez aconteçam as grandes coisas que sonhei. Ela foi levada para perto do mar, mas não foi usada para a construção de um navio. Em vez disso, tornou-se um simples barquinho de pesca, que chegou a pertencer a um rude pescador chamado Simão Pedro. Um dia, descansando junto à praia do mar da Galileia, o barco refletia em sua sorte, enquanto Pedro lavava suas redes. Pensar que minha vida deu nisso. A árvore que agora era barco se lastimou, um simples barco de pesca e mal cheiroso. E meu dono, Pedro, nem parece ser bom pescador. Veja como trabalhou a noite toda sem apanhar nada. Mas Deus, que amava a arvorezinha, disse: Espere, vou lhe mostrar uma coisa. E aconteceu. Uma grande multidão foi se reunindo ali na praia. Dela saiu uma pessoa chamada Jesus, que entrou no barquinho e, assentando-se, ensinou ao povo. Falou coisas tão sábias, belas e claras, que o povo o ouvia atento. Quando o Senhor Jesus terminou de falar, ele mandou que Pedro se afastasse da praia com o barquinho e lançasse a rede nas águas profundas. Quando Pedro obedeceu, aconteceu um milagre. As redes encheram-se de peixes até quase romperem-se. E o barquinho tremia, balançava, não tanto por causa do grande peso dos peixes, mas de alegria e admiração. Que maravilha! A árvore que era barco sussurrou: Nunca imaginei que poderia levar uma carga como esta. Faço parte de um milagre. Sim, o plano de Deus foi superior ao meu plano.
O plano de Deus é sempre o melhor, você não acha? Será que você também sonha com o seu futuro? Pretende ser médico, enfermeiro, policial, advogado, professor? Escute, Deus ama você muito mais do que as árvores. Hoje Ele diz: espere, dê-me a sua vida e eu farei uma coisa maravilhosa com ela. Você descobrirá que o meu plano é muito bom. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Lá na floresta da Palestina, a terceira árvore ainda estava ao lado da velha árvore mãe. Mas, então um dia, os homens voltaram novamente à floresta. E desta vez, a terceira árvore foi cortada. Aquela que queria permanecer na floresta, apontando para Deus, que pena! Por que eu não posso ficar aqui? Ela suspirou triste. Mas foi cortada pela serra cruel e seus ramos foram-lhe tirados. Rasparam-lhe a casca e ela foi levada para longe, a cidade chamada Jerusalém. Lá um dia a árvore foi serrada de novo e uma parte foi pregada sobre a outra, formando uma cruz. Que tristeza! A árvore sussurrou: pretendem crucificar alguém? Eu vou ser usada para tal fim? Deve ser um criminoso. Oh, não, não quero fazer parte do castigo de alguém. Afinal, eu sempre queria apontar Deus para as pessoas. Mas Deus, que ama as arvorezinhas, disse: espere, vou lhe mostrar uma coisa. E um dia, fora de Jerusalém, juntou-se uma outra multidão. Em seu meio estava o Senhor Jesus, carregando a árvore que agora era a cruz. A cruz era pesada demais para ele. Cansado e enfraquecido como estava, quando ele caiu sob o peso, a cruz foi carregada por um homem chamado Simão, o Cirineu. E quando chegou a um lugar chamado Calvário, Jesus foi pendurado na cruz para morrer. A cruz tremia sob o peso da agonia e vergonha, mas aconteceu um outro milagre. O céu se escureceu como se fosse noite, e quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai, houve um grande terremoto. No templo, o véu do santuário se rasgou para mostrar que o caminho estava aberto, agora para qualquer um que quisesse entrar na presença de Deus. Um oficial romano que comandava os soldados exclamou impressionado: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 54. A árvore que agora era uma cruz parecia ouvir o eco das palavras do próprio Jesus. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. João, capítulo 12, versículo 32. E a árvore começou a entender que apenas ficar na floresta apontando para cima nunca poderia levar as pessoas para Deus. Era preciso que o próprio Filho de Deus morresse numa cruz, derramando seu sangue, para que elas pudessem ser perdoadas dos pecados e ir um dia para o céu. Nunca pensei em apontar para Deus desta maneira, sussurrou a árvore, mas o plano de Deus foi melhor do que o meu plano. Ela falou a verdade, apesar de milhares de árvores permanecerem na floresta, nenhuma delas podia levar ninguém a Deus. Somente Jesus pode fazer isso através do seu sacrifício, pois ali o Filho de Deus morreu em nosso lugar e 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos. Hoje ele está vivo e pode nos salvar. O primeiro passo no grande plano de Deus é que você receba seu Filho Jesus Cristo como seu único Salvador. Muitos de vocês já têm Jesus como seu Salvador. Permita que Ele dirija a sua vida. Diga para Ele agora mesmo. Vamos orar? Senhor Deus, toma minha vida e faça com ela o que o Senhor quiser. Sei que o Senhor me ama e que o teu plano para mim será sempre o melhor.
Em nome de Jesus, amém. A Escola Happy Kids e Teens desejam a todos os alunos e seus familiares um Feliz Natal.